Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, O que eu diria a você, pela Graça Editorial. Pós-fácil e último capítulo do livro, 7 lições que aprendi com Billy Graham, por Rick Warren, parte 2. Lição 4, ter uma visão global. A quarta lição que Billy Graham me ensinou foi ter uma visão global. Ele não era um evangelista apenas na América, ele se importava com o mundo inteiro. Lembro-me de quando o Amsterdã 86, o segundo congresso de evangelistas itinerantes, estava para acontecer. Ainda na faculdade, escrevi o livro 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, publicado em 16 ou 17 idiomas. Consegue imaginar como me senti quando Billy me ligou e disse: quero que você ensine essas coisas a 10.000 evangelistas? Eu aceitei o convite, é claro. Ele comprou 10.000 cópias do meu livro e as distribuiu gratuitamente a todos os evangelistas presentes na conferência. Para um jovem na casa dos 20, ser convidado por Billy Graham para ensinar líderes de todo o mundo a estudar a Bíblia foi uma experiência estonteante. Com certeza, eles não eram os evangelistas proeminentes da cruzada. Muitos deles eram pregadores itinerantes, plantadores de igrejas e evangelistas que se deslocavam a pé de povoado em povoado. A lição mais marcante que aprendi com essa experiência foi a de que um homem com o poder, a visibilidade e a influência de Billy Graham poderia ter tido uma carreira confortável se pregasse Cristo em sua própria nação. Porém, a atenção de Billy à necessidade mundial de um bom ensino bíblico tornou óbvio que ele tinha uma visão muito mais ampla. Ele não estava disposto a manter o evangelho em seu próprio quintal e usou a influência que tinha para espalhar as boas novas pelo mundo. Graham fez isso em cruzadas, conferências, reuniões de liderança e oportunidades como o Amsterdã 86. Lição 5. Manter um foco específico. A quinta lição que aprendi com Billy Graham foi nunca perder o foco, que sempre foi levar as pessoas a Cristo. Lembro-me de quando Billy recebeu a medalha de ouro do Congresso na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos. Havia cerca de 400 cadeiras cheias de convidados VIPs da América e do mundo. O presidente Clinton e os líderes da Câmara e do Senado se dirigiram à multidão, honrando a vida e as conquistas de Billy Graham. E o que você acha que Billy fez quando se levantou para falar? Em vez de discursar sobre o longo ministério, as memórias e a honra que estava recebendo, ele passou cerca de 3 minutos reconhecendo aquela honraria e o quão pouco era merecedor dela. Então ele disse: deixe-me falar a vocês sobre Jesus. No restante do seu discurso, Billy apresentou o plano de salvação da mesma maneira simples que todos nós o ouvimos fazer muitas vezes. Ele não perderia a oportunidade. Embora o evento fosse sobre ele, ele virou o encontro para o seu foco central: Jesus. E Deus honrou esse foco específico. Lembro-me de estar sentado lá, na rotunda do Capitólio, com lágrimas descendo pela minha face enquanto pensava: obrigado, Deus, por um homem que nunca deixa escapar uma oportunidade, nunca perde a chance de compartilhar as boas novas. Lição 6. Usar a moderna tecnologia. Outra lição que aprendi com Billy Graham foi tirar vantagem da tecnologia. Ele nunca desistiu de procurar novas maneiras de compartilhar o Evangelho. Ele não só usou a tecnologia mais moderna, como também vários outros meios para passar a mensagem adiante. Deixe-me dar um dos primeiros exemplos. Na Cruzada Haringey, em 1954, ele usou a telefonia. O prédio alugado para a cruzada não comportava todo o público, então os sermões eram transmitidos via linha telefônica, usando um sistema de relé inventado durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoas de toda a Inglaterra tiraram o telefone do gancho e se sentaram em pequenos grupos para ouvir a mensagem. E isso foi só o começo. Graham estava sempre perguntando sobre qual tecnologia ou mídia poderia ser usada para espalhar a palavra. Foi quando ele começou a publicar a revista Decision. Ele fundou a Worldwide Pictures, produzindo filmes cristãos enquanto os fundamentalistas ainda combatiam os filmes. Ele criou a revista Christianity Today, escreveu livros, artigos. Graham falou no rádio e gravou fitas de áudio. Ele fez transmissões simultâneas. Na verdade, o evangelista realizou a primeira transmissão simultânea global de Porto Rico, atingindo 1 bilhão de pessoas em países da América Latina. Ele nunca parou de procurar novas formas de pregar o evangelho. Hoje é possível até baixar um aplicativo para iPhone ou Android no site da BGEA. Alguém citou a seguinte frase de Billy Graham: não importa quantas pessoas eu consiga levar aos estádios, mas para quantas pessoas eu consiga pregar a palavra. E isso foi algo muito importante que aprendi com ele. Na Saddleback, nós tentamos seguir a filosofia do Billy Graham. Por volta de 1982, Saddleback foi a primeira igreja a usar o fax no evangelismo. Criei o que chamamos de o fax da vida. Eu escrevi um devocional semanal que enviava para homens de negócios via fax, e eles o passavam adiante por fax.
Quando Billy soube da nossa iniciativa, ele me escreveu: "Isso é muito bom. Espalhar a palavra por fax é uma ótima ideia." Saddleback foi a primeira igreja na internet. Isso aconteceu em 1992, antes do Internet Explorer, Netscape ou Safari. Usamos tecnologias chamadas Gopher, FTP e Mosaic da Universidade de Cincinnati para colocar nosso pequeno site online. Há algum tempo, comprei um iPod para cada integrante da equipe e passamos a usá-los nos estágios iniciais de treinamento. Seguindo o exemplo de Billy Graham, estamos sempre procurando novas tecnologias para espalhar o Evangelho. Agora estamos focando nas mensagens de texto, pois enquanto nem todo mundo tem um laptop ou uma conexão via internet, mais de 2 bilhões de pessoas têm celular. E esse número está crescendo rapidamente. Há algum tempo, quando estava em Jacarta, perguntei a um líder cristão de lá: "Quantas mensagens de texto você recebe por dia?" Ele respondeu: "Centenas, porque é assim que nos comunicamos. Nós não fazemos ligações telefônicas, enviamos mensagem de texto." Tomei notas do seu sermão enquanto você pregava e as enviei por SMS para todos os meus amigos. E aqui está o nosso devocional diário que acabou de chegar. Na verdade, aquele homem gravou meu sermão e o enviou para várias pessoas que, de outra forma, não o teriam ouvido. Esse é apenas um exemplo de como podemos usar a tecnologia em desenvolvimento. Lição 7. Ter uma equipe ministerial. A sétima lição que aprendi com Billy Graham foi ter uma equipe ministerial, um ministério colegiado. Pessoa alguma pode fazer o trabalho sozinho. Billy Graham sabia disso e formou uma equipe que esteve com ele por 50 anos. Cada participante trouxe um ponto forte para o grupo. Para ter uma equipe eficaz, é preciso contratar pessoas que compensem as nossas fraquezas e ressaltem os nossos pontos fortes, porque não existe uma pessoa que seja boa em tudo. Quando você trabalha com uma equipe unida há tantos anos, o ego não existe mais. É possível ler os pensamentos do outro. Eu me sentei atrás de Cliff Barrows no palco enquanto Billy estava pregando. Ficou claro para mim que Cliff sabia exatamente o que Billy ia fazer. E da mesma maneira, Billy sabia exatamente o que a equipe faria, porque eles estavam juntos há muito tempo. A minha conexão com meus líderes de louvor é assim. Alguns deles estão comigo há 25 anos. Rick Marshall pode ler a minha mente. Quando estou pregando, ele sabe exatamente aonde vou e coloca a música certa no lugar certo e na hora certa. Quando trabalhamos com alguém por muito tempo, um passa a conhecer a mente do outro. Portanto, creio que a ideia de uma equipe ministerial tem sido um bom modelo para nós. Na verdade, frequentemente nos remetemos à equipe de Billy Graham como um modelo para o nosso pessoal. A influência de Billy Graham, o homem. As 7 lições que aprendi com Billy Graham foram inestimáveis para mim. Mas mesmo acima desses monólitos de sabedoria claramente identificáveis, a maior influência que o homem teve em mim não veio do que ele ensinou, mas simplesmente de quem ele era. Em seus últimos anos, Graham me deu conselhos excelentes e experientes, impossíveis de se obter com mais alguém. Muitas vezes eu ligava para ele e perguntava: "O que eu faço sobre esse assunto?" Eu não conhecia outra pessoa que tivesse passado pelas mesmas coisas que eu estava enfrentando. Quando o livro Uma Vida com Propósitos foi publicado, passei a receber convites de líderes de igreja, empresas e do governo, além de outros influenciadores, para palestrar em suas organizações. Eu tinha dificuldade de lidar comigo mesmo em todos esses cenários, então peguei a minha lista de perguntas e telefonei para Billy Graham e perguntei: "O que eu digo a esse grupo? O que faço nessa situação? Como você lida com as críticas?" Ele me deu conselhos excelentes, porque era profissional em saber se comunicar de modo eficaz em diversas situações. A resposta à pergunta: "Quem vai substituir Billy Graham?" é que ele é insubstituível. Nunca haverá outro igual a ele, assim como nunca haverá outro Martinho Lutero. Billy Graham era Billy Graham. Não sei dizer se as cruzadas evangelísticas teriam agora o mesmo efeito que tiveram no passado, mas posso afirmar que Billy foi levantado por Deus. A primeira parte de Atos 13:36, na versão NVI, o versículo da minha vida, é a passagem apropriada para descrever esse homem de Deus. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Não consigo pensar em um epitáfio melhor para a lápide dele do que "você serviu ao propósito de Deus em sua geração." Isso significa ter feito o atemporal no tempo certo. Em uma sociedade, um mundo e uma cultura que estão em constante mudança, você lutou pelo imutável. Billy Graham serviu ao propósito de Deus em sua geração e agora que o cumpriu, ele se foi. Billy Graham não pode ser substituído. Eu o vejo em seu filho Franklin Graham e em sua filha Annie Graham Lotz. Porém, pessoa alguma irá calçar os sapatos dele e ser Billy Graham, assim como ninguém poderá ser João Calvino. Algumas pessoas são historicamente únicas. Deus as levantou para servir ao propósito divino no tempo delas. Embora eu tenha muitas boas lembranças de Billy Graham, a mais marcante foi algo que me impressionou na cruzada de Nova York, a última delas. Eu o observei olhando para as pessoas depois de ter feito o apelo.
A maioria dos pastores não tem coragem de esperar a decisão das pessoas depois de fazer o apelo por Cristo. Cada sermão se resume a 2 palavras. Você aceita? A única diferença nos sermões é a maneira de perguntar. Você vai entregar a sua vida a Cristo? Você vai se render em total obediência? Você aceita ir para o campo missionário? Você vai se tornar um discípulo de Cristo? Você vai ser um bom pai? Independentemente do assunto, tudo se resume ao convite que está sendo feito. Parte do brilho de Billy Graham estava no fato de ele saber como montar a rede. Muitos grandes pregadores não sabem. Pregam sermões muito bons, mas não sabem como fazer o apelo por Cristo. É preciso coragem para permanecer no púlpito ou na plataforma e depois de perguntar, você aceita? Esperar pela resposta. Vi Billy Graham fazer isso por anos. Entretanto, naquela última cruzada, foi realmente especial vê-lo sentado lá, no púlpito feito sob medida, equipado com uma cadeira, porque o evangelista não conseguia mais ficar de pé durante toda a mensagem. Ele parecia uma águia magnífica. Era como se Billy estivesse empoleirado na cadeira, olhando para longe com sua longa juba de cabelo branco, o nariz afilado e o maxilar saliente que o tornaram tão bonito ao longo dos anos. Repetidamente ele olhava para um lado da plateia, o meio e o outro lado, sem pronunciar uma palavra, feito uma grande águia, apenas olhando tudo e dizendo para si mesmo, Deus, o Senhor está trabalhando. Em uma das noites da cruzada, Billy fez o apelo e centenas de pessoas foram à frente e esperavam em silêncio quando de repente um homem começou a orar bem alto. Não conseguíamos ouvir o que ele estava dizendo, mas ele clamava a Deus com uma emoção real. Foi tão perturbador a ponto de esperarmos que a segurança fosse acionada para acalmar ou escoltar aquele homem para fora do campo. Mas Billy não acendeu o pavio, não tentou mudar o foco, nem pediu ajuda aos seguranças. Nunca esquecerei o que ele disse. Vamos deixá-lo em paz. Eu aprendi que, às vezes, Deus se move de maneira inacreditável. Nós não sabemos o que está acontecendo, então vamos movê-lo dali. Havia um enorme tesouro nessas palavras, vindas da sabedoria da sua experiência. Billy Graham sabia que o Senhor faz coisas inexplicáveis, e ele estava disposto a apenas aguardar e deixar esse mover divino acontecer. Certa vez fui a San Diego para ajudar em uma cruzada de Billy Graham no estádio Jack Murphy. Ele pregou uma mensagem sobre a solidão intitulada Sou um pelicano no deserto. Para ser honesto, era só uma mensagem comum, talvez até mesmo quase desconexa, mas quando ele fez o apelo, bum, o poder de Deus desceu. Acredito firmemente que foi Deus abençoando a vida daquele homem. O poder do alto na vida de Billy Graham era tanto que ele podia ter pregado Maria tinha um cordeirinho e as pessoas teriam ido à frente no momento do apelo. Ele era a personificação do provérbio latino: quem vive como um relâmpago tem as palavras de um trovão. A integridade e o estilo de vida daquele homem eram tão corretos e o seu coração era tão dirigido por Deus que isso transparecia em suas palavras e em sua presença. A inclinação do coração é mais importante do que pregar um grande sermão. Na verdade, trata-se de um grande sermão. O sermão que Billy Graham pregou foi a própria vida. As pessoas elogiam Billy Graham como pregador. Em minha opinião, tanto a sua liderança quanto o seu exemplo sobreviverão até mesmo aos sermões. Quem ele foi ainda será mais importante do que as suas palavras. Fim do livro.